Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sinal Verde Cannabis Podcast, um espaço para a gente trocar experiências, compartilhar vivências, informações e tudo que envolve o cenário canábico. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Diegão Califa e hoje é um dia muito especial aqui, é um dia que é um programa que é uma honra de eu estar participando. Temos uma convidada, uma senhora, que muito me orgulha de estar presente aqui. Participei de um programa com ela na televisão sobre a questão da cannabis. E vamos direto ao assunto. Estou aqui com a desembargadora, senhora doutora Salete Somariva. Um prazer gigante, uma honra ter a senhora por aqui. Como vai, doutora? Tudo bem, Diego. Prazer é meu. Doutora, eu quero pedir para a senhora, se permitir, tratá-la como senhora apenas. Por favor, faça Ok? questão. Muito Faça questão. obrigado. Vamos lá. A senhora é desembargadora, né, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Acho que a gente pode começar por aí. O que Certo. seria uma desembargadora? O que faz? Como é a Uhum. vida de uma desembargadora? Na verdade, assim, o nome diz, alguns dizem que desembargadora desembarga, mas nem sempre, né? Nem sempre desembarga. Na verdade, é assim, Diego, nós temos o juiz de primeiro grau, que é aquele que julga os processos de primeiro grau, que são nas comarcas. Nas comarcas. Nós temos as comarcas, Criciúma, me ajuda, Tubarão, outras ali. Ali existem os fóruns. Tá. E ali tem os juízes que vão decidir aquelas causas. Daí tem uma causa que uma das partes ela não se convenceu. O juiz diz que A tem razão e ela entendia que B tinha razão, que ela tinha razão. Então o advogado recorre para o Tribunal de Justiça. Daí, nesse caso, ele não vai mais ser julgado, o processo não vai ser julgado mais por um juiz, como a gente diz, um juiz da qual, um juiz sozinho. Ele vai ser julgado por 3 ou 4 desembargadores. Antes nós julgávamos em 3, hoje 4. Mas nem os 4 participam, só 3 participam, um é vogal. Tá? Então, esses 3 desembargadores, um é nomeado relator e o outro, tudo isso via máquinas, né? E o outro, ele é revisor. Então, esse desembargador relator, ele vai ter a responsabilidade de estudar todo o processo mesmo, e de vir para a sessão com a sua decisão. Seria uma reavaliação. Uma reavaliação daquela decisão. Daí os demais que estão ali vão concordar ou não concordar com ele. Se concordarem, morre ali. Se não concordarem, daí tem embargos infringentes que vai se discutir, tem recursos, tem agravo, tem recursos para o STJ, para o STF, e daí se estende às vezes por muitos anos. Mas, enfim, o desembargador é aquele que vai desembargar, né, aquele conflito que já existe em primeiro grau. Reavaliar ali Reavaliar. aquela condição. Que legal. E como é ser desembargadora no estado de Santa Catarina? Um estado conservador, né? É, já o tribunal é um ambiente historicamente masculino, patriarcal. É assim que eu o vejo. Não sei se não for, a senhora pode me corrigir. Como a senhora se sente? Olha, Diego, eu, na verdade, quando eu fui ali que eu vim para o Tribunal de Justiça, eram 39 homens e eu. Nossa. Eu era a única mulher. E no começo eu me apavorei, eu disse, meu Deus do céu, eles devem ser assim preconceituosos. Alguma coisa, mas isso não ocorreu, sou sincera, tá? E eu fiz o meu trabalho, talvez por isso eles começaram a me admirar pelo trabalho que eu fazia. E às vezes muitos até trocavam ideias, o Salete, o que vai fazer naquele caso, tá, né? Então eu não tive assim preconceito. Eu caminhei lado a lado com eles, felizmente. Que legal. Olha, foi assim foi uma das minhas maiores vitórias, porque eu achava, meu Deus, eu vou ser trucidada. Imagina, Francisco de Oliveira Filho, um dos expoentes da magistratura catarinense lá, e outros tantos, sabe? E eu venho, claro, sem muito conhecimento, sem muito laço, claro que eu estudava feito uma louca, mas eu fui muito bem recebida. Olha que Eu fui legal. muito bem recebida. Eu só não era bem recebida quando eu ia falar sobre violência doméstica. Mas isso passou também. Então eu chegava lá e dizia, ai, desembargador, eu vim aqui falar com o senhor.
Ah, meu Deus, lá vem a Salete de novo com a questão da violência doméstica. Eles dizem que eles não entendiam bem ainda como é que aquilo tinha acontecido, né? Mas depois mudou e eles se tornaram grandes parceiros. Quero fazer um parênteses aqui, porque a desembargadora a doutora Salete Somariva, ela teve à frente da coordenadoria, e ainda está, né? Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, o que é muito importante. O Brasil é um dos países que mais mata a mulher no mundo, né? E a senhora está há 20 anos à À frente frente disso. disso. E por um grande tempo também ficou à frente da, Do, da união delas no Brasil, né? no Brasil, Dessas no serviços domésticos. COCEVID. COCEVID, que é o colégio de presidente que reúne todas porque, na verdade, a coordenadoria da violência doméstica, ela foi criada pelo CNJ. O CNJ criou e determinou que cada tribunal do país tivesse a sua coordenadoria. Daí, em determinado tempo, eu fui eleita presidente do COCEVID, quer dizer, de todo o colégio, eram 25 estados, e ainda a, a unidade da federação, né, o Distrito Federal. Nós éramos 26. Então, foi uma luta muito grande, aprendi muito, sabe? Mas sabe que é assim, ó, 2 horas da manhã tocar o telefone, desembargador, o que que eu faço nesse caso? Então, foi uma... Mas em todo, onde há dificuldade, há aprendizado. E a gente sabe disso, ninguém melhor que você. Eu conversando com a senhora, que eu vejo que a senhora é uma pessoa disruptiva, vamos dizer. Entrou num tribunal onde somente a senhora, como mulher, atuou por 20 anos na frente desse, que é um tema importantíssimo, né? A violência contra a Uhum. mulher se fala todos os dias na mídia, todos os dias tem Todos os problemas de dias. pessoas que matam mulheres na mídia, e eu vejo essa senhora à frente disso. E, na verdade, assim, eu faço isso com muito carinho, tentando minimizar essa situação. E realmente não está fácil, nós sabemos disso. Os feminicídios têm aumentado. Mas eu ainda disse agora, numa palestrinha muito rápida lá, por que que eles aumentaram? Porque antes as mulheres não tinham trabalho e elas estavam dentro de casa ali com ele. Então, quando ela não suportava mais, ela dizia, olha, eu vou pegar minha mala e vou embora. Daí ele dizia, não, como é que tu vai embora? Como é que tu vai sustentar os meninos? E eu não vou dar pensão, hein? Eu já vou avisando que eu não vou dar pensão. Ela ficava totalmente desestimulada. Não existia a Lei Maria da Penha, não existia a rede protetora que protege a mulher, ficava totalmente desestimulada. Vulnerável também. E acabava não indo, continuava apanhando, naquele inferno, né? Mas hoje elas conseguiram, graças, eu sempre falo isso, graças à Lei Maria da Penha, que trouxe essa visibilidade, esse conhecimento. Então, pode ser até numa padaria, não interessa, uma bomba lá de gasolina, varredora de rua, não interessa quanto elas ganham. O fato é que elas se tornaram pessoas cidadãs, sabe? E aquele pouco que elas ganham, 1.200, 1.300, 1.500 reais, para elas é muito, porque elas conseguem pagar o aluguel da casinha e sustentar os filhos. Então, hoje, quando elas dizem, eu não quero mais viver com você, daí ele não tem mais como dizer. Mas, Aí aumenta seus números. lamentavelmente, ela pega a malinha e acaba morrendo, né? E todos, eu fiz uma pesquisa de 100, apenas um não era por esse motivo. Todos os feminicídios se dão pelo fim do relacionamento. Não tem aquela história, porque ela tinha outra, porque não tem. O homem ainda acha que a mulher é uma propriedade. É a propriedade dele. Ela pode ter outra, ele não liga. Ele não liga. Mas tanto que, em muitos casos, ele mata e se mata depois. Muitos, não são poucos. Então, para ele, é aquela questão. A mulher é dele, mas isso vem lá desde que descobriram o Brasil, né? Porque 20 anos depois que descobriram o Brasil, vieram os europeus colonizar. E daí a mulher era a propriedade deles. E daí aquilo foi passando, vieram-se, né, os tempos, e eles ali dentro daquela educação, daqueles feudos, os feudos, eles eram donos de tudo, da vida da mulher, da vida dos empregados, da vida dos filhos, da vida de tudo. E eles então se criaram, conheceram, foi a única coisa que eles conheceram, conhecer aquele machismo estrutural Foi se perpetuando. que se perpetuou. E hoje, para desconstruir isso aí, não é com duas palavras. Eu sempre falo também, esse esse pessoal aqui que mata, nós não vamos mais conseguir mexer. Eles já são assim.
Nós não vamos, não tem mais. Quer dizer, nós estamos tentando através dos grupos reflexivos, né? Nós estamos Mais conseguindo mudar difícil, as né? outras gerações. E estão mudando já. Agora, esse aqui, só através de grupos reflexivos, nós temos vários. Nós conseguimos fazer um trabalho enorme de grupos reflexivos. Começamos sozinhas, depois nós fomos com a Cocevid, descobrimos quantos grupos reflexivos tinham no país todo, 300 e pouco. E através disso nós estamos fazendo trabalho, estamos querendo, através desse trabalho, reeducar, eu não seria nem seria ser, reeducar o homem, né, ou pelo menos chegar naquele lado que ele tem algum problema para conseguir é, reabrir essa coisa, saber o que é que está acontecendo e talvez trazer a realidade. É a única forma. É um trabalho interessante, lindo e muito necessário, né? Muito Muito necessário. necessário. E Muito necessário. quando eu disse, eu usei a palavra disruptivo, eu quero já somar também a essa parte que, para falar da cannabis, porque a senhora como desembargadora, esse lindo trabalho em prol da saúde e da vida das mulheres, Sim, também atua em prol da vida e da saúde e da dignidade de muitas pessoas que são doentes sim, e que exatamente. precisam e veem no tratamento de remédios à base de cannabis uma única solução muitas vezes, né? E a senhora teve um caso, né, que a senhora julgou, Tive um caso. autorizou o plantio, né, para uma família que não tinha condições de ter um medicamento importado, mas que precisava muito, e muitas vezes o medicamento importado não serve para aquela comorbidade, principalmente quem tem dor, pela concentração do remédio que vem do exterior, não pode ser muito alto THC, então tem que ser através do cultivo, né? Através do Então eu cultivo, né? vejo a senhora totalmente disruptiva nisso, em, em trazer isso de É novo para um isso, tribunal de Santa exatamente. Catarina, conservador, um estado conservador, e a senhora como uma mulher à frente disso. Primeiro, lindo, parabéns. Obrigada, obrigada. É importante, é bonito, e como a senhora age assim? Como é que funciona dentro da doutora Salete ali nesses Tá. casos? Eu penso comigo, aliás, eu sempre pensei assim, que tudo aquilo que é feito para melhorar uma situação de fato, de um adulto ou de uma criança, nós temos que ir atrás. Esses dias eu assisti uma reportagem e um político, que eu não sei quem é, ele dizia assim: o Brasil é o país do não pode. Tudo não pode. Diz, eu não posso levar uma fruta num avião, num avião que vai para o exterior, porque não pode. Eu estou levando um queijo, estava levando um queijo para concorrer na França, que na França nós temos 180 tipos de queijo, aqui nós temos 12, aqui no Brasil. Eu tive que botar aquele queijo dentro do meu paletó e fazer uma, sabe, fazer uma amarração danada. Eu consegui chegar com o queijo lá. E ele ganhou. Ele ganhou o título do melhor queijo. Mas por quê? Porque aqui no Brasil nada pode. Então eu penso assim, ó, na verdade, essa questão da cannabis, ela já deveria estar sendo estudada há muito tempo. Há muito tempo. Quantas pessoas têm sido salvas? Quantas pessoas têm melhorado a sua qualidade de vida? Quantas pessoas se tornaram outras pessoas? Quantas pessoas se tornaram verdadeiras famílias felizes com seu filho, com seus filhos ali? Então, eu sou totalmente favorável ao uso da cannabis sativa, não tem nem dúvida, desde que ela seja deferida pela magistrada ou pelo magistrado e seja daí controlado esse plantio, porque nós sabemos que é só usado óleo, né? Seja controlado esse plantio, não seja vendido, não seja comercializado e que seja usado apenas nessa questão da recuperação, nessa questão da criança ou do adulto, para que ela venha a ser uma pessoa mais feliz, né? Sem problemas. Então, eu acho que nós temos que deixar de ser o Brasil não pode, nada pode, e ser o Brasil que podem as coisas que fazem bem. Uma vez eu vi um magistrado dizendo exatamente o contrário. Como é que você quer que eu libere o cultivo? Ele vai vender depois. Isso aí é uma fachada para ele poder entrar para o tráfico. Daí eu fiquei pensando, como é que um juiz pode ele está prevendo uma situação negativa. A gente não pode julgar negativamente, né? Ele está pedindo para a questão medicinal? Tá aqui, ó, medicinal. Se você fizer um uso diferente, você vai cair numa Claro, outra vai cair no classificação. lógico. Mas, primeiramente, você está pedindo para isso, não está pedindo para isso. Então, aqui está o seu direito à dignidade e à sua saúde de vida, penso eu. Eu Uhum. fiquei pensando muito isso. Falei, pô, como é que um juiz pode julgar negativamente, sabendo, É, achando que ele vai fazer tal coisa que ele não vai fazer? Ou se ele fizer, então tá aqui. A gente já sabe onde é que vai parar se ele é.
Mas Divergiu. isso, Diego, a gente vê sempre, hipoteticamente. Ah, não, eu não vou dar essa prisão agora para ele, porque ele já tem outros processos, ou já tentou. Então, ele pode vir a reincidir de novo, sabe? Aqui é o Brasil também das hipóteses, né? Então, quer dizer, eu não concordo com o que o juiz diz. Porque se ele for fazer o uso daquela cannabis, uso próprio para outras coisas, como se fosse droga, é claro que ele vai ser penalizado. Primeiro, vai ser penalizado porque está fazendo uso de droga, tá? Segundo, porque ele subverteu a ordem jurídica. Sim, Quando o juiz disse que era para plantação para uso de remédio, ele foi fazer uso para outra coisa. Então, ele vai ser bem penalizado aí. E nós não podemos pensar assim, senão nunca vamos chegar a nada. exatamente. Uma pergunta bem direta. O que a senhora, doutora Salete, qual a sua opinião sobre a cannabis? É, na verdade, assim, ó, eu não tenho opinião formada sobre a cannabis droga. Era essa que tu queria Não, saber? sobre a cannabis Ah, tá, em sobre a geral. cannabis em geral. Não, eu não tenho, né, eu não tenho, assim, nada, a minha opinião formada sobre a cannabis droga, porque eu tenho 3 filhos e não foi fácil na época da juventude deles botar isso na cabeça deles, né? Não sei se botei ou não, mas acho que sim. É porque faz mal, porque acontece isso, porque acontece aquilo. Agora, hoje eles me dizem, ah, mãe, mas não é bem assim, é uma das drogas até mais suaves. Eu disse, bom, mas eu não quero nem saber, eu não quero entrar nisso aí, falo para eles. Mas eu acho que a cannabis é a salvação. Nós temos que ver a cannabis como a salvação de muitas pessoas. Hoje ainda fiquei sabendo, através de uma magistrada, de uma desembargadora, que ela tem um parente que está assim, em fase terminal de uma doença que eu não sei qual é, mas com muitas dores insuportáveis. E ele conseguiu estar usando a cannabis e está tendo, vamos dizer assim, uma morte mais tranquila, Dignidade da mais alma. dignidade, né? Amanhã ou depois ele vai morrer, mas vai morrer mais dignamente, né? Quantas pessoas? Essa senhora dessa ação, ela tinha dores terríveis na coluna. Ela não podia fazer nada. E ela não, os remédios comuns não davam resultado e não tinha. E para comprar no exterior é muito caro. Ela Uhum. também não tinha condições, não sei se já baixou ou se está a mesma coisa. Então, o único jeito era conseguir um alvará para fazer esse plantio, né? E daí já um habeas corpus já preventivo também, né? Porque se amanhã ou depois podia chegar o delegado lá. Ah, não, tu tá plantando aqui, tu vai preso, né? O outro. Então já tinha esse habeas corpus preventivo autorizando o plantio para fins medicinais. Então, Diego, acho que nós temos muito a caminhar e você, eu te acho um precursor. O Oh, dia que muito eu bem. te vi na televisão, eu me emocionei. Eu digo, só falta eu não conseguir falar agora, daí ele vai ver só. Até para quem não sabe, a minha história, a nossa história, Sinal Verde Cannabis, né? Eu tenho um filho autista de 5 anos, o Jimmy, que com 1 ano e 7 meses ele foi diagnosticado com autista não verbal. Ele não falava, ele se comunicava através dos gestos. E aí, depois de muito estudar a questão da relação de dar uma qualidade melhor de vida para o Jimmy, né, na saúde dele, fomos atrás de alguns outros tipos de tratamento e me chamou muita atenção essa relação óleo de cannabis e o autismo e eu fui buscar informações. Na época, a gente não achava quase nada de informação sobre isso. E o que se achava, É muita coisa era em difícil. inglês. E aí tinha a dificuldade do idioma e algumas famílias que tinham, né, pessoas autistas nas famílias que usavam o óleo de cannabis, muitos plantavam a cannabis em casa, o que é proibido até hoje, então eles não queriam falar, não queriam compartilhar a experiência, então a gente sentia essa rejeição, a gente não quer falar, porque, né, deixa a gente quietinho aqui, que é o nosso medicamento. Então o que aconteceu? A gente sentiu uma grande dificuldade de achar informações sobre isso. Então, do network que a gente tem, por ser um profissional do rádio e conhecer muitas pessoas, fomos atrás de muitos profissionais e chegamos numa um profissional que era referência, um médico, um neurologista pediatra brasileiro de origem silence, e que ele fez uma verdadeira palestra para mim e para minha esposa. Ó, funciona assim, 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 no autismo assim, 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 assim. Decidimos, vamos fazer o tratamento. 18 dias depois que a gente fez o tratamento, é uma coisa que me emociona, meu filho começou a falar.
Não é que ele aprendeu a falar, ele começou a falar. Parece que algo estava no mudo ali, e alguém foi lá e apertou o play. E aí foi uma revolução na nossa casa, porque ele começou a falar, e 2, 3 dias depois a gente percebeu que ele já sabia ler e sabia algumas coisas em inglês. Isso antes dos 3 anos de idade. Então, tipo, foi uma revolução total lá em casa da gente. Meu Deus, a gente é obrigado, primeiro, a passar esse tipo de informação, que aconteceu isso com ele, que quantas pessoas não podem ser ajudadas com esse tipo de óleo, não só para o autismo, mas para o câncer, fibromialgia, enfim, são dezenas de comorbidades que podem ser tratadas, né, com ótimos resultados com remédios à base de cannabis. E a gente decidiu, então, gerar conteúdo sobre isso. Esse foi o motivo da gente criar o Sinal Verde Cannabis, né? Então, a história do Jimmy, quantos Jimmys não tem por aí? Sabe? Quantas outras pessoas, igual esse caso que a senhora concedeu, né, o habeas corpus preventivo para o cultivo. A senhora não aguentava mais de dor. Ela vivia anos com dores. Anos. Anos, cirurgias, remédios, nada conseguia reverter. Então, é uma planta, gente. É uma planta, né? Claro, é a mesma questão do remédio. O que muda a dosagem para o remédio virar veneno é a dosagem, a forma como você vai usar. Ao mesmo tempo, ele é usado de outras formas, mas quantas pessoas não podem ser beneficiadas com o uso de remédios à base dessa planta? Hum. E aí, em prol de tudo isso, geramos o podcast, que eu falei, eu quero conversar com pessoas das mais variadas especialidades que nos tragam experiências, né? Vivências de como isso realmente pode ajudar. E aí, naquele programa que eu participei com a senhora, eu fiquei assim, um dia eu preciso conversar no podcast com a doutora Salete. E hoje, pô, tivemos esse prazer e a honra de tê-la aqui. Muito obrigada. Eu até estava dizendo, eu não estava brincando. Eu fiquei muito emocionada quando você falou. E eu falei brincando agora, vai ver que eu não vou conseguir nem falar. Não, na hora eu pensei mesmo, eu fiquei tão emocionada, porque você vê um pai ou uma mãe que lutam tempos, anos às vezes, né, para conseguir um medicamento para o filho e que não consegue obter, e no momento que eles conseguem e o filho começa a falar, isso aí não tem preço. Isso é uma coisa divina, é uma coisa de Deus. Por isso que eu acho que nós temos, você é o precursor disso aí, e você tem que levar em frente, e é uma das tuas missões. É, e pra você ver, né? Mudou a vida totalmente do meu filho, né? Porque ele passou a ser compreendido. Então, a partir daquele momento, ele passou a ser uma criança leve. Melhorou no sono, começou a falar. E melhorou muito o foco, especificamente no caso dele, o foco. Então, nas atividades escolares, nas atividades terapêuticas, ele é uma pessoa muito mais presente a tudo que acontece à sua volta. Então, pô, é uma outra criança. É uma outra É criança. verdade, olha só. Então, assim, todos os dias eu gero conteúdo sobre isso porque eu preciso que as pessoas entendam e muitas das pessoas estão no papel da senhora, que é a pessoa que está com uma caneta na mão, que tenham essa consciência de que, pô, a gente pode levar dignidade, Pode, né? Nem só qualidade de vida, é dignidade para tantas pessoas, é né? E a verdade, é importância verdade. desse caso. Como é que foi quando a senhora recebeu esse caso? Chegou a solicitação lá da pessoa pedindo um cultivo, a autorização para cultivar. Como é que a senhora, primeiramente, como pessoa, Recebi. recebeu isso? Recebi com muita alegria, porque eu li tudo aqui, todo, né, do que se tratava, como se tinha. Daí pesquisei para ver se eu achava algum caso aqui em Santa Catarina e eu não achei. Ok. Eu disse, então eu vou fazer, eu vou por mim. Eu vou aqui decidir aquilo que eu acho, que você falou alguma coisa importante, né? Porque a cannabis sativa, ela não atinge apenas as crianças com autismo. Eu tenho um afilhado, inclusive, que teve, aos 12 anos, meningite. E ele ficou totalmente problemático, o menino. Agora ele começou a tomar. Já se nota uma leve melhora, sabe? Sei desse outro senhor, e mais uns 3, 4 casos que eu fiquei sabendo em Criciúma. Pessoas que estão reagindo bem à cannabis. Então, se estamos reagindo bem à cannabis, se ela faz bem, se ela vai trazer um pouco de dignidade, se ela vai trazer uma outra espécie de vida, se ela vai reconstruir famílias, né, que já estavam praticamente destruídas, porque eu conheci famílias destruídas por causa do autismo. Não que elas quisessem, Sim. mas é que vai levando para um certo momento que as pessoas não têm mais, né? Se ela vai fazer tudo, por que nós, brasileiros, vamos ser contras? Nós temos que ser favoráveis e lutar por isso. Conta comigo.
Muito obrigado. Nesse processo em si, foi o primeiro que apareceu para a senhora, né? Foi. Como a senhora sentiu os colegas desembargadores? Como é que foi, assim? Sentiu alguma pressão, nem que seja uma pressão velada? Como é que a senhora... Como é que foi? Como é que ficou essa cena diante do Tribunal de Santa Catarina? Sabe que ninguém falou nada, todos me acompanharam e pronto. É mesmo. É mesmo. Por isso que eu acho que dá para ir em frente. E a senhora... Claro que vai acontecer alguma coisa ou outra, né, Michele? Sim. Mas eu acho Afinal, que são dá para pessoas que estão trabalhar. ali, né, julgando, né? São pessoas, né? E quantos tem? Por exemplo, eu achei interessantíssima, lindíssima. Eu sou muito chorona, eu chorei horrores quando eu li aquela reportagem do Tarcísio, né? Governador de São Paulo, Sim. que ele tem um sobrinho autista, né? E ele criou uma lei agora também, não, só que eu não vi a lei, né? Para ajudar os autistas. Eu achei isso uma coisa É, maravilhosa. ele autorizou que o SUS, lá do estado de São Ah, Paulo, isso eu não vi, é. fornecesse remédios à base de cannabis para as pessoas que precisam. Foi isso que aconteceu. E eu quero chegar exatamente num caso semelhante a esse. A comunidade canábica pensa muito no seguinte: o juiz, antes de tudo, é uma pessoa, né? Um Sim. ser humano que está ali. Não é uma máquina, é uma pessoa que está ali. Então, assim, ó, se esse juiz, essa juíza, a pessoa que está ali no poder, se ela tem uma experiência com alguém da família, uma experiência negativa com droga, o menino começou a fumar maconha, daí passou para cocaína, se perdeu no mundo das drogas, ele vai ter um posicionamento sobre a droga. Ele teve uma O experiência. juiz. O O juiz. juiz. Ele teve uma experiência negativa na família. Uhum. Mas, se esse juiz ou a juíza tiver alguém na família, ou conhecer alguém que sofre de fibromialgia, ou que é tratado com autismo e vê realmente que funciona o tratamento com cannabis, é uma outra posição. Uhum. A minha pergunta é: a comunidade canábica fica apavorada porque, usando o caso do Tarcísio, ele tinha uma pessoa para ser uma referência. E quando não se tem essa pessoa, como ser imparcial? Se pensa em termos gerais, em termos de sociedade, em termos de comunidade, em termos de Brasil. Porque se a comunidade fica apavorada assim, pô, se ele já tem uma referência que é negativa, como ele vai poder a vir a ter uma referência positiva, né? Uhum. Porque eu acredito que as relações se dão muito das nossas vivências, experiências, né? Até mesmo na hora de Sim, julgar, né? sim, claro. Então, o que gerou ali um certo comentário foi nessa época que ele aprovou. Pô, mas ele usou como referência que ele tinha uma pessoa na família, né? Então as pessoas têm medo de que só essas pessoas que têm pessoas na família que vão ter essa visão. E, pô, a gente precisa ter que um grupo maior tenha essa visão, É, né? Que exatamente. não tenha as pessoas na família. É, exatamente. Foi o que eu falei. Daí se pensa em termos mega, em termos famílias, em termos sofrimentos, em termos crianças brasileiras. Eu acho que isso aí foi algo assim, foi muito importante isso. Porque eu acho que as pessoas não vão se apegar a isso. Ah, o Tarcísio, porque tinha um sobrinho, se não tivesse, ele não faria. Não, ele faria sim. Ele faria. Dependendo da pessoa, ela faria. Eu acho que isso foi importantíssimo e deve ser seguido. E não interessa. Tinha um sobrinho, nós não temos, mas nós vamos batalhar isso aí. Vamos batalhar para que seja reconhecido. Eu acho que foi uma grande vitória para a saúde do Brasil. Do Do Brasil, Brasil. né? Porque São Paulo é uma vitrine. Querendo ou não, é uma É vitrine para verdade. muitas coisas, né? E um governador de São Paulo. Botar a canetinha ali. Assim, ó, o SUS aqui do estado de São Paulo agora vai Ele é custear. corajoso também, né? Eu Ele é gosto corajoso. de corajoso. Ainda mais vindo né, É, é. da questão política, que ele é afiliado ao ex-presidente, que tem um posicionamento diferente em questão da Uhum. cannabis, né? Então a gente vê que realmente eu vejo como uma vitória. Como é que vai se operacionalizar essa questão é um outro fato. Mas eu acho que a decisão é muito importante, né? Nós temos tempo para fazer alguma coisa sobre a cannabis? Não, né? Porque não diz respeito ao. Estamos aqui com a Ela- Michelle, que é a assessora da doutora Salete aqui, participando junto com a gente A doutoranda, a remotamente. doutora Doutora Michele. Michelle. 2 vezes já, né, Michele? Você é doutora? Tô doutorando, né? É doutoranda? Cheguei ainda lá. É isso aí, eu tenho um orgulho gigante de conversar com pessoas assim. Eu E sou mais que engana, estudiosa, sempre. Muito estudiosa, muito que estudiosa. é importante. Tipo, bem careta. Doutora Salete, como é que a senhora vê o que a senhora acredita que o Brasil vai lidar com essa questão da cannabis medicinal agora futuramente, assim? Como é Vai que... demorar um pouco.
A senhora acha que vai demorar? Vai demorar um pouco, eu não vou dizer que vai ser questão de 6 meses, um ano, mas por uns 10 anos, aí, 5 anos, 6, 7 anos, nós estaremos degladiando com o pessoal mais acomodado, que não quer por causa disso ou aquilo, mas vai se chegar lá, pode ter certeza. Talvez até antes. É. E a senhora acredita que muito vai partir do o que falávamos, né? A questão da normatização é uma questão É, de responsabilidade do legislativo, né? O exatamente. legislativo está ausente, não está operando. Outro órgão que poderia ajudar, facilitar, ou enfim, se qual é o termo que a gente usa? Se posicionar, Sim, seria a Anvisa, que também não se posiciona. Então, o certo. judiciário está recebendo uma demanda que eu primeiramente vejo que não é responsabilidade dele, mas que ele faz muito bem, porque ele não, Exato. as pessoas não podem esperar. A Tá dor das certo. pessoas não pode esperar, É né? verdade. Então, tá cabendo ao judiciário esse papel. Como a senhora vê isso? Eu vejo que o judiciário pode e deve fazer uma rede de atendimento e de estudos. Por exemplo, trazer a OAB, sabe? A OAB é muito interessada nesses casos. Nós podemos ver outras da rede aí para encampar o caso em si, né? Eu nem falaria aqui em Cevide, falaria em Salete, Somariva, Cidade. as universidades, Sim, sabe? As universidades. Eu vou fazer um projetinho. Nossa, ela vai fazer o projeto, tá? E, é importante. e nós vamos em frente. Eu vou ajudar nisso aí. É muito Porque eu acho que tem importante. muitas pessoas que precisam. E a senhora, o que eu vejo assim, a senhora, no caso, foi favorável a um habeas corpus, né? Uhum, Mas eu ainda vejo esse cenário, um cenário muito elitizado no Brasil. uhum, Eu acredito que uma pessoa que não tem uma condição financeira de contratar um advogado através da Defensoria Pública tivesse uma certa dificuldade para chegar, ou eu tô uhum. errado, para chegar num processo desse. Porque eu vejo que um habeas corpus tem um valor, né, do cultivo tem um valor. Mas é assim, é assim. Mas esse não é também tão demorado assim, porque não, ela está expandindo agora, sabe? As pessoas estão sabendo o que é a cannabis, estão sabendo que a cannabis é vendida no exterior a altos preços, estão sabendo que pedindo ao juiz é que o juiz autoriza a plantação, desde que destinada, né, à saúde, à recuperação das pessoas. Então agora é tudo muito novo. Digo, mas isso aí vai se expandir aí 2 anos. A senhora acredita que a Defensoria Pública A vai. defensoria vai, Ou seja, não há uma pessoa dúvida. que, para quem não conhece os termos técnicos, é uma pessoa que não tem uma condição financeira, que vai buscar um advogado do fórum, que é a Defensoria Pública, numa É, justiça gratuita. Vai conseguir um. porque agora a defensoria é a defensoria pública, né? Ela não funciona mais no fórum, ela é uma entidade particular agora, com pessoas capacitadas. E a senhora acredita que uma pessoa com uma baixa renda, que não. Acredito. Essa pessoa com baixa renda é que precisa mais. É, Mas é, a Michelle me dá uns toques ali, né, Michelle? é verdade, porque o que acontece é isso, né? É É uma pessoa que verdade. muitas vezes não tem uma É, condição de custear uma consulta médica de um médico especializado, prescritor de cannabis. é muito complicado. Quer ver essas crianças que poderiam ser salvas? Você vai no hospital e vê essas criancinhas com câncer. É, Você não é, dorme uma semana. E você saber que essas crianças têm esperança de melhorar, né? é isso. Então, eu acho que um trabalho bem feito aí vai ajudar bastante. Com certeza, Diego, com certeza. Que legal. Eu vejo a senhora tratando com tanta clareza, assim, e sendo muito, acreditando muito, né? Acredito. Nos deixa muito esperançosos, assim. Acredito. Acredito em tudo aquilo que vem para mudar para melhor, eu acredito. Em Santa Catarina temos um cenário, falando da cannabis medicinal, com associações, como é o caso da Santa Cannabis, que recentemente recebeu uma autorização judicial para poder fazer o cultivo, Uhum. extração, o armazenamento. É, apesar de ser conservador, estamos indo à frente na questão da cannabis, Isso, né? A senhora exatamente. colaborando plenamente com isso, mas eu vejo um futuro É, esperançoso. você vê um futuro, porque até pouco tempo nem futuro nós víamos, É isso. né? Agora a gente vê um futuro. A senhora usaria, se necessário,
um Usaria. medicamento à base de cannabis? Mais tranquilamente. É. Eu usaria e permitiria que meus filhos usassem, É uma coisa muito sabe? importante. É, As pessoas que a senhora convive, as amigas da senhora, elas têm essa mesma percepção ou você acha que ainda não? ainda eu não sei, porque eu estou muito cautelosa em entrar na. Uhum. Mas semana que vem, na outra semana, eu já vou começar esse trabalho. Eu pergunto para a senhora porque a minha mãe é uma senhora de idade. A minha mãe tem 76 anos e meu pai tem 79 anos, né? Quando eu comecei a fazer o tratamento com meu filho, expliquei para eles como é que é, o meu pai me chamou para conversar. É isso aí mesmo, tá sabendo o que você tá fazendo e tal. Uhum, E ele é uma pessoa, ele é advogado também, é professor universitário, então, tipo, ele tá muito envolvido com o jovem, sempre esteve. Ele não é uma pessoa uhum, muito fora, então, ele é uma pessoa instruída, ele sabe o que é a cannabis e tal. E aí ele viu, ele vem vendo, ele vem acompanhando, né, as evoluções na saúde do Jimmy. Só que eu vejo eles assim, como que a cannabis também poderia ajudá-los, mas eu não consigo quebrar essa barreira. ai, E aí eu mesmo? perguntarei pra senhora, por isso que eu perguntei do rol de amizades da senhora. A senhora teria uma sugestão de como abordar esse tema com o pessoal desse tipo? Ai, claro, meus sugestões. Fazer uma reunião da terceira idade com esse pessoal e botar pessoas especializadas a falar no assunto, tem sim. Porque eu vejo isso, cara. Eu vejo Então, que. tu vê que há uma retração do teu pai? Sim, tipo, não, ele vê o tratamento do meu filho acontecendo, ele vê os benefícios e tal, ótimo tal. Mas quando eu falo que é pra ele, ô, cara, podia te ajudar nisso, 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 nisso. Ele, ah, não, tá, um dia nós vamos ver isso aí e tal. Então, assim, e a minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe é uma pessoa, ela é terapeuta também, sempre foi diretora de colégio, professora universitária, não está muito fora do circuito ali do Uhum, informativo, de ter essa formação nela. Eu falo para ela, sugerir, né, temos excelentes, né, médicos, né, prescritores, sugerir para ela, mãe, vai fazer uma conversa. Imagine que aquilo é uma palestra, vai na consulta, antes leva todas as suas dúvidas. Tudo, vai montando um caderninho, leva lá para a moça e vai lá para não vai para uma consulta médica, vai para uma palestra. uhum. Pergunta, ela vai te responder, tu pergunta, ela vai te responder, e vai pra casa. Se ela te der uma receita ou não, você faz. Se quiser jogar fora, você joga. Mas primeiramente, eu queria que tu fosse lá ouvir. Uhum. Não de mim, Diego, mas de uma profissional. É, na E verdade, eu digo, sinto uma todos barreira. esses projetos novos, eles não são fáceis. Você tem que começar, você tem que caminhar, você tem que subir o degrau, você tem que voltar uns degraus e voltar de novo. Então, ele é interessante. Mas tem começo e vai ter fim. Pode saber disso. Eu fico pensando nisso, né? Falei, pô, eu vou. Eu gero conteúdo, eu falo com pessoas tão interessantes, cara, pessoas que sabem muito, no caso da senhora, assim, e médicos, e eu não consigo quebrar essa barreira, sabe? Eu acho E que isso a aí. maioria das pessoas que você fala concorda com a cannabis? Concordo, concordo. Sim, eles vêm, né? Eles têm pessoas em casa, pessoas na família ou pessoas próximas, que é o caso da senhora, sabe? Elas concordam e tal, Hum, e eu. E ela vê o neto dela ali, então eu não consigo quebrar. Eu falei assim, pô, eu vou perguntar pra doutora Salete, quem sabe ela tem uma sugestão de como eu posso abordar isso, porque igual a minha mãe tem outras centenas de atividades. milhares de Uhum. pessoas que podem ser beneficiadas, principalmente na terceira idade, que é o caso dela, né? E aí eu vejo essa certa resistência Não, mas que ainda é o um. pessoal da terceira idade é danado. Eu me incluo no pessoal da terceira idade, mas o pessoal da terceira idade é teimoso. Eles acham que não pode, mas é bem comum. É bem comum. Mas eu acho assim, se iniciando um projeto, se fazendo lá uma mesa de conversas com as pessoas idosas, as pessoas que têm exemplos para contar, ela nem sabe por que que ela vai. Porque tem exemplos de casa para contar e tudo isso aí aos poucos, mas é degrau por degrau. É uma conquista, né? E aí, isso é uma pergunta de curiosidade minha total, mas que vai É. servir pra muita gente, que eu tenho certeza que tem muita gente que fala assim, pô, Diego, eu tô na mesma situação, cara, eu sei que funciona, eu sei que, pô, seria excelente pra minha mãe, pra minha avózinha, pra uma tia minha, pra um parente próximo, e também ele vê essa barreira, sabe? Essas pessoas veem essa barreira de não conseguir Uhum. introduzir a... Mas é a questão da idade. Ah, você fala pro teu pai, ó, tá com dor de ouvido, pai, toma aquele remédio. Ele diz, eu não vou tomar. Aquele remédio lá não adianta nada. Você pode jogar fora. Eu sei como é que é isso. Então, é difícil trabalhar com essa idade. Porque, na verdade, eles acham que sabe tudo.
Então, qualquer inovação que vem, eles vão dar conta. Mas isso não te preocupa, não é motivo para preocupação. Eu vejo que é exatamente isso. A senhora chegou bem ao ponto. Eu vejo que quando é algo inovador, né? Ou algo disruptivo que seja muito além do que sempre foi algo... Porque eles têm um pré-conceito do que é aquilo, né? Mas eles têm. Até você desmistificar aquilo para falar, não, isso aqui é uma coisa, só que isso aqui é outra coisa. É uma outra Uhum. finalidade. A planta só que é a mesma. Nós vamos extrair um produto aqui que vai servir para tratar a sua saúde, né? Para você parar de Exatamente. tomar esse remédio, esse que tá agredindo você com um monte de efeito colateral, né? É verdade. Daí eu Edgar. vejo eu ainda vejo essa resistência. Mas eu acho que dá para ir bem além. Pode ficar tranquilo. Vamos, querida. E para a gente finalizar, uma última pergunta para a senhora. Tribunal de vontade. Justiça de Santa Catarina. Estamos indo no caminho certo da cannabis? Sim, com certeza. Já houve essa decisão, não houve recurso mais. Sabe? Então o caminho está certo. Pode ter certeza. Que maravilha. Pessoal, uma honra gigante. A desembargadora, a doutora Salete Somariva, esteve com a gente hoje aqui, compartilhando. A honra é minha. Muito obrigado. E eu acredito que a senhora poderia escrever um livro Eu vou para pensar. contar essas histórias da senhora aqui. A senhora é eu uma vou pessoa pensar. importante para a sociedade brasileira. Foi um prazer. Diego, o prazer foi todo meu. Você é uma pessoa fantástica. Muito obrigado, Vai em gente. frente. Vai em Fechamos frente. aqui mais um episódio do Sinal Verde Cannabis Podcast com a presença da desembargadora doutora Salete Somariva. Foi um prazer gigante. Aproveite, você se inscreva no nosso canal. Estamos aqui com o apoio do Estúdio Matraca, esse ambiente confortável e magnífico para conversar com pessoas fantásticas também. E tem o apoio da Santa Cannabis, Associação Canábica. A gente se fala e se vê num próximo episódio. Muito obrigado.